Fala galera, beleza? Tudo jóia com vocês? Aqui é o Patrick, massoterapeuta, psicoterapeuta, e hoje vamos falar sobre a sétima força, é o nosso sétimo estudo. E você que está chegando agora, se você não viu os 6 vídeos anteriores, dê uma passadinha lá, dê uma olhada, para você não cair de paraquedas aqui nesse nosso sétimo vídeo. Bom, nesse sétimo vídeo nós iremos falar sobre o início de uma força muito importante nas nossas vidas, que é ela que é responsável pela materialização das outras 6 forças. E você quer saber o que é essa força, como que ela funciona? Acompanhe o nosso vídeo, ok galera? Um ótimo vídeo a vocês, um ótimo estudo. Tchau, tchau! Bom galera, vamos então aí para o nosso sétimo vídeo, a sétima força, ok? E vamos ver aí, essa força, ela é o desdobramento da sexta força, que é o pensamento. Você está chegando agora, aconselhável você ver o vídeo sobre o pensamento. Pensamento é reflexão e escolha. Refletimos em cima daquilo que a mente humana separou, criou uma essência, nós refletimos e escolhemos o que queremos. Até agora, pessoal, isso aqui é energia, tá? Nada disso é palpável. Tudo isso, até a sexta força, até agora é energia. Não estão ainda na matéria. Apesar que matéria também não existe, a gente vai ver lá na frente. E uma coisa também que temos que ressaltar, gente, é que cada uma dessas forças, elas se desmembram, elas se fragmentam em outras forças também, são menores do que elas. Se a gente for falar cada uma dessas forças em particular, teremos um arquivo imenso de vídeos, podemos fazer no decorrer do canal do YouTube. Mas o foco aqui é as 9 forças, que são responsáveis por criar a realidade ao qual vivemos, que você já deve ter percebido que isso que é, na verdade, essas 9 forças. Mas elas se desmembram em outras forças, ok? O pensamento, você já trabalha com o cérebro, você já trabalha com as sinapses, com os neurotransmissores, isso na parte física, você já trabalha também com a parte do lado do hemisfério direito do cérebro, hemisfério esquerdo. E temos a alma, que temos os 7 corpos da alma, lá que as pessoas falam, né? 7 corpos. Temos a mente humana, o que a mente humana separa, por que ela separa, como ela separa. Então tudo isso, galera, podem ser vídeos posteriores, porque agora a gente está falando exclusivamente das 9 forças, que são as forças principais. É como os chakras, temos os chakras, mas não temos somente os chakras aos quais conhecemos. Temos milhares de chakras menores, aos quais eles se conectam aos chakras maiores. Então, uma força para se desdobrar para outra força não é assim instantaneamente. Existem forças menores que se ligam à força posterior para formar a devida força. Então, fique bem claro isso, que aqui é somente a base. Como que a realidade funciona, como que essa vida ao qual estamos vivenciando nos afeta interiormente e exteriormente, ok? Então, voltando aqui, o pensamento ele vai se desdobrar na sétima força. Bom, até aqui então, galera, é energia. Só que tudo isso aqui está, dizemos assim, no imaginário, né? Então ele precisa começar a ser criado, ele precisa começar a você ter a sensação de que todas essas forças existem no seu dia a dia. É onde começa a criação da matéria. Então já entreguei que essas 3 forças
é onde começa a criação da matéria. É onde você vai começar a tudo isso se transformar em realidade, se transformar em matéria. Bom, então qual que é essa sétima força? Que ferramenta é essa que é necessária para dar início à matéria, ao mundo ao qual vivemos? É nada mais, gente, do que os 5 sentidos. São eles a ferramenta necessária para transformar tudo isso na realidade. Lembrando que, como acabei de falar, existem teorias de que nós, seres humanos, não temos somente 5 sentidos, 6 sentidos, 11 sentidos. Existem teorias que dizem que temos até 21 sentidos. Então, como eu disse, isso pode ser vídeo para um assunto posterior. No vídeo em questão, estamos relatando apenas o conjunto em si, os 5 sentidos, ok? Fique bem claro isso. Podemos fazer vídeos posteriores pegando um sentido e explicando ele como funciona no nosso cérebro, biologicamente falando, espiritualmente, emocionalmente, enfim. Mas agora estamos falando apenas das 9 forças, na parte crua dela, a parte real dela, o vórtice dela, né? Então, essa sétima força é os 5 sentidos. Mas o que é os 5 sentidos, na verdade, né? Bom, temos os 5 sentidos na parte biológica, como acabei de falar, mas nós vamos falar esses 5 sentidos, como que ele consegue transformar todas essas forças que está no mundo imaginativo, que está na energia, e começa a criar a realidade, o mundo material. Bom, os 5 sentidos, todos vocês sabem, é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que é representado pela pele, não só a mão, tá? Então, gente, o que acontece? Vivemos em um mundo sensorial, nós seres humanos. Vivemos em um mundo sensorial. Se nós já entendemos que tudo tem uma alma, tudo tem uma essência, ok? Se tudo tem uma alma, tudo tem uma essência, tudo é energia, porque tudo isso aqui é energia. Bom, se tudo é energia, então, na verdade, o que a gente chama de matéria, o que a gente chama de sólido, não é sólido, não é matéria, é energia. Mais para frente vamos dizer isso. Bem, então tudo é sensação. O mundo ao qual nos rodeia é 24 horas do momento em que você acorda até o momento que você vai dormir, um mundo de sensação, ok? E esses 5 sentidos, eles funcionam como? Aí vamos entrar na parte biológica, tá? Só para vocês poderem entender um pouco. Eles funcionam com células sensoriais, esses 5 sentidos. Então, os nossos 5 sentidos, eles são a ponte entre o mundo energético, a criação energética, porque tudo isso aqui nós criamos energeticamente falando. Então, eles são a ponte que transforma a energia no que dizemos a matéria. Vamos chamar de matéria enquanto nós não chegamos na devida força para falar realmente do que é matéria, tá? Então, os 5 sentidos, ele é a ponte entre o mundo energético, o mundo espiritual, né? Você chama o nome que você quiser, e o mundo exterior, o mundo humano, né? Ele é a ponte, ele é o início que faz essa transformação. Então ele codifica as sensações que estão ao nosso redor em sensações, impulsos elétricos para o nosso cérebro, e aí então vivenciamos o que chamamos de realidade, de matéria, né? Que também depende das outras 2 forças, ele sozinho não faz, mas os 5 sentidos é o início.
Isso se resume à audição, isso se resume também ao paladar, isso se resume também à nossa pele, que é o tato, porque a nossa pele, ela é o que separa o mundo externo do nosso mundo interno, ok? Assim como nossas células, elas têm membranas que separam o interior delas do exterior do corpo humano, também a nossa pele separa o exterior do nosso interior. Então esses 5 sentidos, eles captam essas sensações, transmite ao cérebro e o seu cérebro cria a sua realidade. Tudo que você criou aqui, né, a mente humana separou, criou uma essência, seu pensamento refletiu, escolheu, então seus 5 sentidos vai começar a dar o quê? A forma, a cor, a profundidade, vai começar a dar a sensação de odor, um som, vai começar a sentir, que é o tato. Então, essa é a função dos nossos 5 sentidos, é dar início à criação da energia, né? E os nossos 5 sentidos, se você for ver, eles também são energia. Porque quando eu digo 5 sentidos, eu não estou dizendo a nossa orelha, eu não estou dizendo o meu nariz, a boca, eu estou dizendo as células sensoriais. São elas que transmitem, que decodificam o meio externo para o meio interno e eu devolvo o meio externo que eu enxergo. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu visualizo esse quadro branco, essa lousa. Vamos supor, vamos dar um exemplo que ele não tem desenho, não tem nada escrito, só o quadro branco. Eu estou parado de pé e vou olhar o quadro branco. A partir do momento que eu olho o quadro branco, a minha consciência humana, minha mente humana ela já separou o quadro, porque a mente humana diz, isto é um objeto. Então eu irei separar este objeto dos outros objetos. Então ele criou um novo objeto. Dentro desse objeto que ele separou, ele diz lousa. Mas lousa não existe só essa. Tem a lousa de quadro. Mas de lousa não existe somente essa. Tem a lousa de quadro negro, tem a lousa de quadro branco, tem milhares de lousas. Dentro desse registro ele pega essa lousa de quadro branco. Ah, mas não existem somente lousa de quadro branco desse tamanho. Existem menores, existem maiores. Então ele pega no registro essa. Então ele separou tudo isso. E ele foi criando a essência. Maior, menor, ok? A profundidade, a cor, ok? O seu pensamento, tudo isso eu olhando a lousa. Então o meu pensamento olhando a lousa, eu reflito. Então eu reflito sobre essa lousa. No momento que eu olhei para a lousa, eu reflito e penso, o que é isto? Ah, é uma lousa, é um quadro branco, porque eu busquei esse registro, né? Então eu escolho, eu olho e escolhi, refleti sobre aquilo e escolhi que estou vendo um quadro branco. Todas essas informações são captadas, porque elas estão na energia, no mundo imaginário, no mundo espiritual, você chama o nome que você quiser. Então todas essas informações que eu disse agora, desde a mente até aqui, elas têm que ser agora transmitidas, decodificadas para o meu meio interno, para o meu raciocínio lógico, para a minha memória, para a minha consciência. Então todas essas informações são captadas pelos 5 sentidos e eu começo. Os 5 sentidos me dão a cor que estava no registro espiritual. Então me dá a cor, me dá o tamanho, a largura, a profundidade, me dá o tato, o aspecto, a aderência,
me dá o som, ok? Então todos esses sentidos entram no meu interior e eu devolvo ao exterior. Estou vendo um quadro branco de determinado tamanho à minha frente, ok? É assim que funciona, gente. E tudo isso que eu falei para vocês é em milésimos de segundo que isso acontece, ok? É muito rápido, eu não fico parado. O tempo que eu mostrei para vocês agora, que deve ter dado 2, 3 minutos, eu não sei, não é 2, 3 minutos, é milésimos de segundo que isso acontece. É muito rápido esse registro, né? Você pode ver algo novo na sua vida. Voltando para a luz. Então você viu dentro do seu interior, você devolveu ao exterior que você estava vendo uma lousa. Então você olha e diz, isto é uma lousa, um quadro branco. E é assim que funciona para tudo na sua vida. E todos os novos momentos, os novos acontecimentos, as novas experiências humanas que acontecem na sua vida, elas causam esse susto. Por quê? Porque tem que haver um novo registro. Porque a cada novo acontecimento nas experiências humanas é como se nós fôssemos uma criança. Então, quando você conhece aquela pessoa que você cria uma energia e você se sente bem do lado dela, e você vai na adolescência, você vai dar o primeiro beijo, né? Você vai ter o primeiro contato com outro mundo que não é seu, um contato de pele com pele, e você vai se relacionar com uma outra pessoa, tudo isso aqui fica aflorado. Já que vimos aí que os 5 sentidos funcionam como o início da criação da realidade, então podemos dizer que a realidade é diferente de cada um, ok? Porque vamos ver, se os 5 sentidos captam e convertem toda essa energia para a minha experiência humana, sendo que a minha experiência humana é diferente da sua, então a minha realidade será diferente da sua. Então eu posso ver esse quadro branco, mas tem gente que irá ver o mesmo quadro branco e pode ver cinza ao invés de branco. Então começará aquele questionamento. Eu irei falar que é branco e a pessoa irá falar que é cinza. Mas o que acontece? Na realidade daquela pessoa, ele está vendo cinza. E na minha realidade eu estou vendo branco. Mas, na verdade, os dois estão corretos. Por quê? Tudo está no todo. E se você for ver, não existe forma, não existe cor, não existe som, porque são tudo sensações. Como a gente disse no começo do vídeo, o mundo ao qual vivemos é coberto por sensações, impulsos. E esses impulsos são captados pelos 5 sentidos, mandados até o sistema nervoso, e ele converte esses impulsos sensoriais em forma, imagem, som, odor e por aí vai. Então a minha experiência, a minha realidade, a minha compreensão desses 5 sentidos será diferente do que a sua. Por isso que cada um cria sua realidade. Vocês já viram aquele famoso desenho? Este desenho. Então, como você pode ver, neste desenho, nós temos o número 6 caído ao chão, se eu olhar nesse sentido. Mas quem olha nesse sentido irá ver o número 9. Então o que acontece? Qual está certo e qual está errado? Nenhum dos dois estão certos, nenhum dos dois estão errados. Porque, como nós dizemos, os 5 sentidos, guardem bem isso.
os 5 sentidos criam a realidade. É o início da criação da realidade. Eu irei criar a minha realidade conforme as minhas experiências humanas, que são diferentes da sua, ok? Então, por isso que há muita divergência nesse caso. E uma coisa, galera, interessante, que a criação da sua realidade é baseada nos 5 sentidos, como a gente viu, entra naquele questionamento que a gente já começa a ver o otimista, o pessimista e o realista. O realista é aquele que está vendo a situação como ela é, né? Mas o otimista e o pessimista, eles são os extremos da mesma reta. Então eles mexem muito com os 5 sentidos. É como aquela pessoa que a vida dela está extremamente boa, está maravilhosa, não tem nada de ruim acontecendo, mas ela vê, ela enxerga, ela diz que sente de que algo ruim vai acontecer. Por quê? Porque ela está criando a realidade dela pelos 5 sentidos que irão transmutar, codificar toda essa energia, toda a minha experiência humana. Então, a minha experiência humana que eu criei no mundo energético começa a se transformar numa realidade pelos 5 sentidos, ok? Então, eu irei criar a minha realidade diferente da sua. Portanto, vemos o seguinte, algo muito curioso. Se a consciência divina é tudo, e tudo está no todo, porque consciência divina é tudo, e a realidade, ela é diferente de cada pessoa, ok? Aqui, realidade ainda não é a matéria, que é o início da realidade. Então, se a realidade é diferente de cada pessoa, prestem bem atenção. Então, se a realidade é diferente de cada pessoa, então temos várias realidades para o mesmo evento, ok? Então, o mesmo evento seria a lousa, o exemplo que eu dei. Então, o mesmo evento, a mesma ação é a lousa. Dentro dessa mesma ação existem várias realidades diferentes. Eu vejo a cor branca, o outro vê a cor cinza, a outra pessoa acha que essa lousa não é muito grande, outros acham que ela é imensa. Se ela não segue um padrão, se ela não segue uma continuidade, então ela é uma ilusão. Porque só pode ser dito que algo é real quando ele é contínuo, quando ele é o mesmo para todos. Por isso que a consciência divina é a fonte, é a origem, é a realidade de fato. Porque ela, tudo está no todo. E ela é a mesma para todos, por mais que você não sinta ela, não perceba ou não queira. Entendeu? Mas ela é a mesma para todos. Então ela não descarta ninguém daqui de dentro. Ok? Então se ela não descarta ninguém, ela é a mesma para todos, por mais que a sua realidade não perceba. Agora nós seres humanos, quando temos uma realidade diferente do outro, é uma ilusão. Porque nem a dele está certa e nem a minha. Nem a minha também está certa e a dele também está certa. Então, qual é certo e qual é errado? Ambos. Então, se é ambos e tem uma realidade, uma visão diferente do mesmo evento, então é uma ilusão. Do mesmo modo, a consciência humana, a mente humana, se ela separa, se o modo como a minha mente humana separa as coisas diferente da sua mente humana, ela também é uma ilusão. Ela sendo uma ilusão, a gente entra num ponto ao qual não existe uma realidade única. Não existe uma realidade coletiva. A realidade é individual. Ok? Então aí já vimos a ilusão.
a ilusão da nossa vida, a vida material a qual vivemos. Entendeu? Porque, guardem bem isso, a realidade, a compreensão da realidade é diferente para cada pessoa, porque a experiência humana que irei viver é diferente de cada pessoa. Então temos uma ilusão, ok? Porque cada um cria a realidade ao seu modo, ok, galera? Vivo é uma pessoa que, por mais que o ambiente ao redor dele esteja favorável, ele nunca vai achar que está. Porque ele está depressivo, ele acha que ele é atacado 24 horas, ele acha que ninguém é favorável a ele. Então o depressivo, ele se fecha no mundo dele, se tranca por dentro e ninguém consegue entrar. Ele cria a realidade dele. Então você tem um filho, um marido, uma esposa, que seja um pai, uma mãe depressivo ou depressivo. E as pessoas ao redor conversam, se comunicam, tratam essa pessoa com amor, entendeu? Cuidam dela, levam em psiquiatras, em psicólogos, mas essa pessoa, por maior que seja o esforço das pessoas, dos entes queridos, dos amigos para com ele sempre vai achar que ninguém fez nada. Por quê? Ele está criando a realidade dele. Ele captou pelos 5 sentidos tudo aquele estado depressivo que ele está vivendo na fase energética, na imaginação dele, e ele transfigurou isso e transformou a realidade dele. Então, para o pai, a mãe, o amigo, acham que estão fazendo um esforço grande e não vê um desenvolvimento. Então, a realidade de quem está de fora é que ele é uma pessoa doente e ele não se abre para o mundo. E a realidade do depressivo que está dentro do mundo dele acha que as pessoas do lado de fora não ajudam ele. Então o que você tem que fazer? Quem está do lado de fora tem que baixar o seu nível, sua frequência, que a gente vai ver depois aqui, para poder estar no mesmo nível de frequência que esse depressivo. Então esse depressivo vai ver que aquela pessoa tem uma realidade idêntica dele. Ele abre a porta do mundo dele e convida ele automaticamente para dentro. Então ele tranca e fica os dois ali dentro. Aí você consegue salvar o depressivo. Entendeu? Então, galera, isso é muito importante. Aonde eu queria chegar, que eu falei tudo, é sobre a realidade. Os sentidos é o início da matéria. Mas antes de passar pela matéria, você tem que criar a sua realidade. Então, antes de passar pela matéria, você tem que criar a sua realidade. E a sua realidade é única. Ela não será idêntica a ninguém. Quando temos uma pessoa que se assemelha ou chega próximo à sua realidade, nós chamamos ela de amigo. Então, este é meu amigo. Por quê? Porque no seu inconsciente, sem você saber, aquela pessoa tem os mesmos gostos, a mesma visão, a mesma ideologia que você. Então, ele se torna seu amigo. Então, o dia que este suposto amigo te machucar por alguma forma que for, ou tentar até te alertar, ele não é mais seu amigo. Então, ele se transforma no seu inimigo. Por quê? Porque a realidade dele mudou. Então ele tem uma realidade que não é idêntica à sua. Então, no meu mundo só irá ficar amigos que têm uma realidade idêntica à minha. Isso é igual para todo mundo. A gente faz isso inconscientemente. A gente faz isso sem saber. Quando você está num círculo de pessoas, grupos, numa festa, ou seja, qualquer lugar que for, e você tem pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. E você começa a conhecer alguém, conversar, bater um papo. Então você diz que gosta de uma determinada música. Aquela pessoa vira para você e fala que eu gosto também dessa música. Você sorri, porque o sorriso é a retribuição de que aquela pessoa tem uma realidade igual à sua.
você está se comunicando com alguém que fala a sua língua. Então aquela pessoa começa a falar daquela música, começa a falar de como a música surgiu, o gosto, o significado da música, a banda, você também. Então vocês começam a trocar informações sobre um assunto, sobre a realidade. Então tem ali uma realidade única. A minha realidade se fundiu à sua realidade. Então a gente troca informação e eu tenho um gosto por você, eu tenho uma apreciação, um carinho por você. Então eu te chamo, te convido como amigo. E você também, a retribuição. Então, gente, isso é inconsciente. Então temos que entender uma coisa, que a realidade é ilusão. A sua realidade é sua. Não queira impor a sua realidade ao outro, porque a realidade dele é diferente que a sua. Já foi provado que até gêmeos não são iguais no modo de agir, no modo de pensar, no modo de resolver problemas. Se nem gêmeos são iguais, imagine você que conheceu uma pessoa ontem, ou tem um amigo há meses, então a realidade daquela pessoa é diferente da sua. Nem a sua e nem a dele está certa, é uma ilusão. Essa já é a demonstração de que vivemos em um mundo de ilusão. É aqui que eu queria mostrar para vocês, é aqui onde eu queria chegar. Então, portanto, galera, temos aqui a sétima força, ok? E você deve estar me perguntando, se falta a oitava e a nona, por que só tem um quadrado? Onde está a nona força? Por enquanto, entendam isso, que aqui começa a ilusão. Na verdade, a ilusão já começou aqui, né? Na consciência humana. Mas, na percepção da ilusão, ela começa aqui nos 5 sentidos. Que tudo isso daqui é ilusão, ok? A partir do momento que você separou algo que já era único, já começou a ilusão. E você deu uma essência, uma característica daquilo que é, segundo a sua visão, o seu entendimento da sua experiência humana, você também já começou a ilusão. E se você refletiu e escolheu uma coisa, e aquela escolha para você é boa, para o outro pode ser ruim e vice-versa, também é uma ilusão. E você entra nos 5 sentidos. E se a minha realidade, eu tenho um evento, algo acontecendo, eu vejo isso diferente do que você, eu criei uma realidade diferente da sua, nem a minha nem a sua estão certas. Então também temos uma ilusão. Então vocês veem como a vida é uma ilusão. Nós vivemos constantemente querendo impor a nossa realidade ao outro, quando na verdade estamos querendo impor a nossa ilusão, a nossa experiência humana no outro, mas a experiência é minha e a experiência dele é diferente da minha. Então, gente, quero que vocês reflitam, que vocês pensem muito nessa sétima força, que ela é o início da realidade, a sua realidade, não a minha.